Encontro pessoas, tanto aqui na cidade, como também na Grande Vitória, que estão meio insatisfeitas sobre um lugar onde elas moram. Lá em Vitória, algumas pessoas falam assim: Marcelo, eu gostaria de estar num lugar onde tivesse qualidade de vida, um lugar mais tranquilo, mais abençoado. Aqui na cidade, também quando pessoas falam assim: Marcelo, eu queria, pastor, aqui é pastor, né? Pastor, eu queria estar num lugar maior, um grande centro urbano, e poder conhecer grandes shopping centers, etc. Muitas pessoas talvez não descobriram ainda que a questão nossa pessoal não é uma questão geográfica, e em função disso há uma espécie de insatisfação geral entre as pessoas, ora querendo um lugar menor, mais tranquilo, ora querendo um lugar maior, mais urbano, mais corrido, mais frenético. Mas venha aqui comigo para a Bíblia e nós vamos entender melhor sobre qual é o melhor lugar onde podemos estar em nossa vida. Evangelho de João, capítulo 10, verso 42. A palavra de Deus, ela é muito clara quando fala assim, numa expressão do lugar onde Cristo estava, e ali ele pôde fazer uma grande obra entre as pessoas. E em João 10, 42, a palavra de Deus fala assim para todos nós: e naquele lugar muita gente creu em Jesus. Aquele lugar que o texto não diz qual era, mas podemos entender pelo contexto, era Betânia, uma vilazinha próxima a Jerusalém. E naquela vila, naquele lugar, naquele local, muitas pessoas correram atrás de Jesus. Elas tiveram um encontro com o Senhor, e aí nosso Deus pôde transformá-las, pôde abençoá-las, pôde oferecer a cada uma delas a bênção dos céus. E olhando, meu irmão e minha irmã, amigo e amiga, para o texto que lemos aqui de João, nós podemos descobrir o melhor lugar para a nossa vida. Não é uma questão meramente geográfica, não é uma questão meramente, digamos, financeira ou profissional. A questão do melhor lugar para a nossa vida deve estar ligado profundamente com a pessoa, com a obra e com o poder de Deus em nossa vida. Então, se você entende comigo sobre essa questão de podermos nos juntar ao Senhor nosso Deus, ouça bem: o melhor lugar para a sua vida, para a nossa vida, é o lugar onde Jesus está. Porque Cristo estava em Betânia, tudo de bom aconteceu. Porque Cristo esteve na Galileia, na Judeia e em Samaria no passado, tudo de bom aconteceu. Porque Jesus está em nosso meio, tudo de bom está acontecendo. A questão não é somente o local em si, o templo, os bancos, a música. A questão vai muito mais além de nossa visão meramente humana. O melhor lugar para a sua vida, de fato, é o lugar onde Jesus está. Olhando para a Bíblia, nós descobrimos que o Senhor esteve, enquanto passou aqui em nosso meio desse mundo, em muitos lugares. Por exemplo, Jesus, ele gostava de estar nas casas das pessoas. Nas casas ele curava as pessoas, ele as abençoava, operava milagres, abençoava profundamente com a sua presença e com o seu poder as pessoas que conversavam com
ele: todo mundo em casa que recebeu Jesus em sua residência pôde receber toda a bênção de Deus. Uma vez, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Ele fala que essa mulher estava enferma, estava com muita febre. E aí Deus fala assim para nós, está lá em Mateus 8. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Naquela casa ali, Jesus operou um grande milagre de curar aquela mulher de uma grande febre. Hoje também, Deus quer entrar na minha casa, Ele quer entrar na tua casa, e onde Ele estiver, no local aonde Ele colocar a mão dele, a bênção fluirá. A graça de Jesus vai entrar e transformar os doentes em curados, os feridos em abençoados. O nosso Deus, onde Ele está, a bênção, a graça, ao poder de Deus. Será que nós podemos afirmar assim claramente que Jesus tem estado em nossa casa? Será que nossa casa é uma expressão? Lá de nossa casa exala o cheiro, o perfume, a ambiência onde Jesus está abençoando a cada um de nós? Ou em nossa casa há muito conflito, muitos problemas? Será que lá o pau quebra? Ou nós podemos receber na bênção de nosso Deus em casa, graças ao Senhor Jesus? Assim como Jesus curou a sogra de Pedro, também Ele quer abençoar a mim, abençoar você, porque eu creio que o melhor lugar para a tua vida, para a minha vida, é o lugar onde Cristo está. Mas Ele não só esteve em casas, também Jesus desde cedo aprendeu a estar no templo de nosso Deus. Você sabe que os judeus, eles têm uma cultura que não é como a nossa. Lá entre os judeus, o menino judeu com 12 anos de idade tem que saber, o religioso, é claro, de cor todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles têm que decorar aquele negócio, as leis de Deus, a palavra de Deus. Eles têm que comer aquilo e poder entender aquilo claramente. Então Jesus, quando esteve no templo com 12 anos de idade, aquilo era comum para as pessoas. Todo menino ia à casa de Deus e ali crescia e aprendia a palavra de Deus. Mas Jesus foi além disso. Ele não só aprendeu, que sabia até muito mais do que aquilo, mas também ele transmitiu essa mesma palavra do Senhor. A Bíblia fala em Lucas 2 o seguinte, em relação à estadia de Jesus no templo de Jerusalém. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, fazendo o quê? Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus interagiu com os grandes mestres da lei de Deus, e não só ouviu, não só aprendeu, como também ele, que era e é o mestre dos mestres, ele ensinou a palavra de Deus. Todo lugar aonde Cristo está, nós aprendemos muito com o Senhor. Não há nenhum lugar desse mundo onde a palavra de Deus é ministrada que alguém não ouvindo, não entenda, não compreenda e não viva essa dimensão da bênção maravilhosa de nosso Pai. Por isso, meu irmão, que é tão importante que você, que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, que é responsável, traga sempre a sua criança aqui na igreja, para que ela possa ouvir
E como o Senhor aqui, ela possa interagir com a palavra de Deus, descobrir como que é bom nós sermos ensinados nos valores abençoadores do Senhor. A nossa nação seria melhor, o nosso estado seria melhor, a nossa cidade seria melhor, se as pessoas pudessem, desde a sua tenra idade, abrir a Bíblia e ali, diretamente na palavra de Deus, poderem descobrir a bênção que é servir ao Senhor. Nestes dias, quando nós temos aí as grandes redes sociais na internet, é até assim engraçado nós lermos algumas frases. Alguém fala uma coisa, no final, Chico Xavier, um grande macumbeiro. Alguém fala outra coisa, Bob Marley, um viciado em drogas. Qualquer outra coisa, uma pessoa que não tem nenhum tipo de valor para oferecer, se transformou numa espécie de referência literária para as pessoas. Se nós queremos referências de Deus para esse mundo e para a nossa geração, nós temos que ir aonde Jesus estava, no templo, na palavra de Deus, e ali receber a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Ele esteve nas casas, ele esteve no templo do Senhor, mas também o Senhor esteve, e também fazer questão disso, na comunidade. Jesus, ele fazia questão de seguir pelas ruas, de olhar as pessoas, de conhecer os mendigos, os maltratados, de saber como estava a condição social de sua nação e de seu povo. E ali, no meio do povo, ele pregava claramente a palavra de Deus, de tal maneira, meus irmãos, que a Bíblia fala que chegou o momento em que os líderes religiosos daquela época ficaram com medo da pregação de Jesus. O que ele pregava estava abalando as pessoas. Eles disseram: guardas, vão lá até onde esse Cristo está e vão lá e prendam esse homem. Aí mandaram alguns guardas prenderem Jesus enquanto ele pregava a palavra de Deus. Os guardas foram, e quando voltaram, trouxeram uma grande notícia do Senhor. É assim que fala o texto aqui de João capítulo 7. São dois textos. Primeiro, ele fala assim: os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem, como eu falei para você. Aí eles voltam da sua ida lá para prender o Senhor Jesus, e fala assim: eles responderam: nunca ninguém falou com ele. Eles puderam ser impactados, meus irmãos, pela palavra do Senhor, porque o que Cristo dizia não era filosofia barata. O que ele pregava não era uma historinha, um conto de fadas. O que ele pregava era uma mudança radical de vida para mim, para você. E ainda hoje, toda vez que nós vamos encontrar o nosso melhor lugar na vida, nós o encontraremos enquanto estamos ouvindo a palavra de Deus, que muda os nossos corações. Eu sei, meus irmãos, que hoje as pessoas criaram, esse ambiente cultural da autoajuda. Se você fizer uma oração em tantos dias, a tua vida ficará melhor. Se você for um bom filho, você será um grande empresário. São algumas dicas que as pessoas trazem para nós de autoajuda. Mas se nós queremos não autoajuda, mas se nós queremos a ajuda do alto, temos que ouvir a palavra de Deus, que não apenas dá, digamos assim, uma reforma
transforma a nossa vida, mas muda profundamente o nosso coração, o nosso ser, de dentro aqui do coração para fora. Então, número 1, o melhor lugar da nossa vida é o lugar onde Jesus está. Segundo lugar, quando olhamos aqui para o texto da Bíblia, João, capítulo 10, verso 42, percebemos que o melhor lugar da nossa vida, de fato, é feito pelas pessoas que creem em Jesus. Fala assim o texto: e naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Não era um lugar comum, não era um lugar de ateus, de indiferentes, não. O lugar onde Cristo estava se transformou em um local de servos de Deus, de pessoas que, ouvindo a palavra de Deus, mudaram de vida, creram em Jesus, não só souberam que Ele existia, mas que Ele existia e podia mudar toda a nossa vida. Meus irmãos, ainda hoje nós podemos perceber que existem pessoas que não só podem crer, como também devem crer no Senhor Jesus. Por exemplo, tanto na Bíblia quanto fora dela, os religiosos podem crer no Senhor Jesus. Talvez você criou numa vida religiosa. Talvez o teu pai, a tua mãe, teu tio, teu avô, tua avó, teus ancestrais, eles foram pessoas que tiveram uma cultura cristã e te passaram essa bênção cultural. Mas sabe, religiosos também podem crer em Jesus, não só se acostumarem com a Bíblia, não só gostarem de ouvir a boa música cristã, não só gostarem desse contato cristão nosso, mas também religiosos, pessoas que nasceram na igreja, os famosos ratos de igreja. Todos os que estão nessa condição também podem crer no Senhor. Um homem que era um religioso, chamado José de Arimateia, ele também creu no Senhor. A Bíblia fala assim em João 19: José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Eu não sei se você tem estado assim, com essa apreensão em teu coração. Você crê em Jesus já? Você sabe que Cristo é o teu Senhor e Salvador? Você conhece a Bíblia e sabe que ela nos aponta a bênção de Deus? Mas é possível que entre nós hajam amigos nossos, amigas nossas, que porque foram criados em uma religião, numa visão tão somente religiosa, ainda estão duvidosos, um pouco temerosos de dar um passo de fé e crer no Senhor para valer. Aquela crença que rompe as barreiras e nos dá a direção de servir nosso Pai. Ainda hoje, religiosos podem crer no Senhor Jesus. Também os marginais podem crer em Cristo. A Bíblia não é um tipo de livro, nem o Evangelho é um tipo de fé só para os bonzinhos. Ao contrário, o Evangelho é para os doentes, para os feridos, para os caídos, para aqueles que assim estão na pior das condições. E foi em função disso, meus irmãos, que o próprio Cristo falou o seguinte, lá no texto de Mateus 21, Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ou seja, o Evangelho é para os limpos, os que se dizem limpos, mas também para os sujos, para aqueles que talvez pela sua experiência de vida não tiveram a bênção do Senhor. Você que está aqui, talvez traga em seu coração, em sua vida,
algum tipo de arranhão moral, talvez algum tipo de problema em sua condição ética. O Evangelho de Jesus é para você. E assim como essas pessoas creram em Jesus ali em João 10, também você, ferido, machucado, com problemas de toda ordem, pode crer ainda hoje no Senhor Jesus. Também os que perderam a esperança podem crer em Jesus. Talvez eu fale para alguém que já serviu ao nosso Deus, já teve uma experiência com o nosso Senhor, já conhece Jesus claramente, mas você viveu algum tipo de experiência que arrancou de você a tua fé. Você fala assim: pastor, você está pregando aí, você diz isso que você diz porque você não viveu o que eu vivi. E aí você começa a listar uma série de situações que foram arrancando de você a esperança. Também na Bíblia há um homem, o patriarca Jó, que viveu uma vida de problemas. Era um homem rico, mas de um dia para o outro ficou miserável. Era uma pessoa com muita saúde e ficou doente. Era pai de muitos filhos, mas de repente perdeu seus filhos. Ele, o patriarca Jó, foi alguém que rapidamente descobriu que a vida há altos e baixos. E ele fala assim, do texto de Jó 7,6: meus dias passam mais rápido que as mãos do mais hábil tecelão, prosseguem até o fim. E aí ele fala assim finalmente: sem esperança. Talvez o teu caso seja como o caso do patriarca Jó. Pelos problemas que ele enfrentou, ele perdeu a esperança. Mas o Evangelho também é para aqueles que não têm mais esperança na sua vida. Você tentou tudo, tentou todos, mas nada aconteceu em tua vida. Para você que não tem esperança de mais nada, eu posso afirmar claramente para você nesta hora: Jesus, Ele pode mudar a tua vida, porque onde Ele está, Ele muda você. E Jó, depois que passou o seu vendaval de problemas, depois que ele foi lançado à lona no chão, quase morreu, Deus soprou sobre ele um vento de esperança, de graça, de bênção. Miserável que era, ele prosperou de novo. Doente que estava, ele ficou novamente sadio. Sem filhos, o nosso Pai lhe deu outros filhos na direção e na bênção de nosso Deus. Ainda hoje, nosso Deus pode trocar os teus problemas, a tua desesperança, em bênção maravilhosa com o nosso Pai. E você vai entender claramente, profundamente, o quanto e o como é bom estar presente aonde Jesus está presente. O nosso melhor lugar na nossa vida, meu irmão, não é só onde Cristo está, não é só feito de pessoas que acreditam no poder dele. Em último lugar, o melhor lugar para a nossa vida é viver na direção de Jesus. João 10 fala assim: e naquele lugar muita gente creu. Creu em quê? Numa filosofia, numa religião? Não, muita gente creu em Jesus. Jesus se transformou naquele momento na direção da vida de muitas pessoas. Hoje eu também te pergunto: para onde está indo a tua vida? Qual é a direção do teu viver?
Daqui a um ano, aonde e em que direção você estará? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 100 anos? Qual será a direção de tua vida? Eu espero que, assim como as pessoas que creram ali em Jesus, também todos nós possamos ser guiados, ser dirigidos pela palavra e pela bênção maravilhosa de nosso Deus. Agora ouça bem, isso aqui é muito importante. Em sua direção pode existir a falta de amor, mas prossiga. Na tua frente, o diabo talvez tenha plantado ódio, indiferença, desamor, problemas, mas ele